Irmãos, estamos mais uma vez reunidos essa noite para culto e adoração a Deus. E nesse momento tão feliz, quando eu e você estamos em casa, nesse período de pandemia, nós podemos reunir para cultuar o Senhor, reservando esse tempo exclusivo para adoração e serviço a Ele. Vamos iniciar esse culto orando a Deus. Pai bondoso, nós te louvamos porque esta noite nós estamos reunindo na Tua presença, como família, como povo do Senhor, mesmo nos nossos lares. Nosso desejo é de estar no templo reunido, mas nós fazemos desse momento nosso lar um lugar de adoração, um lugar de serviço, um lugar de aprendizado da Tua palavra. Então receba, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. E fala ao nosso coração através da palavra, do ensino, e ajuda-nos, ó Deus, a praticar essas verdades, que serão ensinadas através das Escrituras nessa noite. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Convido os amados irmãos que estão em casa a abrirem as suas Bíblias, no Salmo de número 78. Abra as Escrituras. Leia comigo, eu vou ler alguns versículos desse Salmo. O Salmo é muito bonito. É um Salmo amplo, grande. Mas nós iremos ler do verso 1 a 4 e verso 7 a 20. Abra a sua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura. O salmista diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que ele fez. Verso 7 a 20. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada do dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esquecendo das suas obras e das maravilhas que ele mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito e no campo de Zoã. Dividiu o mar e fez-o seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia numa nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e deu a beber abundantemente, como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus o seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: podes acaso Deus preparar-nos banquete no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela emanaram águas, transbordaram os caudais. Pôde ele dar pão também e fornecer carne para o seu povo. Irmãos, é interessante quando nós abrimos a palavra de Deus, esse salmo. É um salmo longo, é um salmo que relata a história do povo de Israel. O salmista procura mostrar como Deus agiu e como Deus trabalhou na vida do povo de Israel. Convido o irmão depois a ter um tempo para ler todo o salmo. O salmo tem 72 versículos. Mas nessa noite nós não vamos estudar esse salmo todo. Eu queria lembrá-lo de algumas verdades que o salmista faz aqui. Mas como tema, eu gostaria que você pensasse: será que eu sou grato a Deus? Será que eu consigo agradecer a Deus pelo que Ele tem feito? Ou eu ainda continuo murmurando como o povo de Israel, reclamando daquilo que eu estou recebendo nesses dias de estar ficando em casa, desses dias que eu não posso ir ao trabalho como eu gostaria? Então, nessa noite, eu queria que você parasse. Será que eu sou grato? Eu li e o autor diz assim: certo dia fiz uma experiência que se tornou inesquecível. Decidi hoje agradecerei a Deus nos mínimos detalhes por tudo que Ele me dá. Descobri que mesmo passando a noite em claro e enumerando cada pormenor, não conseguiria me lembrar de todos.
tenho certeza que o caro leitor também teria a mesma experiência. Quantas vezes teria de agradecer de manhã por acordar com visão intacta, por ter sido guardado durante a noite, durante o sono, por ter comida suficiente. Mas quantas vezes nós queremos agradecer a Deus, mas nem sabemos fazê-lo. Então, nessa noite, eu queria que a gente lembrasse que o autor desse salmo nos faz lembrar que nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem feito às novas gerações. Qual é o propósito disso? Levar essa nova geração a ser gratos a Deus, a entender os feitos de Deus, a entender que Deus tem trabalhado em favor do seu povo, entender que Deus tem trabalhado em favor da sua igreja. Nessa noite, quando nós abrimos a palavra de Deus no Salmo 78, ele faz aqui um desafio a nós. Aquilo que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós ensinaremos e contaremos à nova geração. Irmãos, esses dias onde a tecnologia tem avançado de forma robusta, a tecnologia tem levado as famílias a não se comunicar mais. Às vezes vemos pais assentados na mesma sala mandando mensagem um ao outro. Às vezes vemos namorados assentados no mesmo ambiente, não se conversa apenas pelo WhatsApp, apenas usando o celular. E nessa noite eu queria que você voltasse a sua mente, seu coração para aquilo que a palavra de Deus diz. Só conseguiremos preparar a nova geração, aqueles que estarão vivendo depois de nós, se nós compartilharmos com eles os feitos de Deus. Se contarmos a ele a história daquilo que Deus tem feito através dos anos, dos séculos, a vida do seu povo. Então, nessa noite, eu queria que nós parássemos esse tempo de pandemia para compartilhar nossa fé, para contar aos nossos filhos aquilo que Deus tem realizado por intermédio da nossa vida. Como Deus tem cuidado da sua igreja, como Deus tem cuidado das famílias, como Deus tem nos ajudado a vencer as dificuldades que surgem na nossa caminhada cristã. E quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vamos ver que o autor deste salmo faz um resumo mostrando como Deus conduziu o povo naquele período de deserto. Como o povo agiu para com Deus. Observe que nós não mudamos, nós somos os mesmos homens, mesmas mulheres. Às vezes endurecemos o nosso coração, muitas vezes reclamamos daquilo que Deus tem nos dado. Mas se os irmãos observarem, o autor quer que nós devemos treinar essa nova geração, para que eles observem hoje os mandamentos do Senhor, e que eles não sejam uma geração obstinada e rebelde. Observe que o treinamento é para que os nossos filhos aprendam a confiar no Senhor. Que aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós compartilhamos, a história que nós vamos contar dos feitos de Deus, leve os nossos filhos a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Mas só irão fazer assim se nós treinarmos eles através das Escrituras, através daquilo que Deus tem feito. Observe que o povo de Israel passou por anos sendo cuidado pelo Senhor. O povo de Israel passou desde a sua saída do Egito, ao tornar os feitos de Deus, a maneira que Deus conduz ele pelo mar, a maneira que Deus conduz ele pelo deserto, o cuidado de Deus de dia e de noite com o povo, a maneira que Deus sustentou, a maneira que Deus tirou água para dar àquele povo no deserto, a maneira que Deus também chamou a eles e deu a eles aquilo que o seu coração queria, carne. Quantas vezes, irmãos, nesses dias que estamos vivendo, e muitos dos filhos não entendem as dificuldades que os pais têm para levar a eles o sustento diário. Os filhos não entendem por que não ter a carne do tamanho que ele quer, do gosto que ele quer, da maneira que ele quer. Porque às vezes nós não conversamos com os filhos, nós não levamos eles a entender a situação que está sendo vivenciada hoje. E a nova geração, então, não conhece os feitos de Deus, não conhece aquilo como Deus tem sustentado a nós nesses anos anteriores. As dificuldades que nós já enfrentamos e a companhia do Senhor nesse tempo de dificuldade. Então, hoje à noite eu queria que eu e você
pudéssemos levar os nossos filhos, levar essa nova geração a conhecer os feitos de Deus. E ao conhecerem a história, como Deus agiu, nós levássemos os nossos filhos a não murmurar, a não reclamar, mas serem gratos, a entenderem que Deus sustenta o seu povo, que Deus sustenta a igreja, que Deus faz milagre para que a igreja caminhe vitoriosa. Então, nessa noite, eu queria que você parasse alguns minutos e perguntasse: tenho falado com meus filhos dos feitos de Deus? Tenho gastado tempo em oração com eles? Tenho demonstrado que nesses dias de dificuldade eu estou confiando na provisão do Senhor? Se nós olharmos todo esse salmo, irmão, nós vamos ver que Deus realizou maravilhas. Deus atendeu ao povo naquilo que ele precisava. As suas necessidades Deus supriu. Mas o povo ainda continua murmurando, reclamando, sem entender os propósitos de Deus. Então, nessa noite, nosso pequeno tempo aqui é para levar o irmão e eu, como igreja, a perguntar: estamos gratos a Deus? Estamos vivendo esse período de dificuldade com gratidão? Ou já começamos a reclamar? Ou já começamos a murmurar desde o primeiro dia? Que nessa noite, irmãos, olhando para aquilo que o salmista fala, olhando para aquilo que o Senhor fez por intermédio daquelas tribos, por intermédio daquela caminhada pelo deserto, nós possamos olhar e dizer: o Senhor cuidou do povo. O Senhor deu a presença dele de dia e de noite. O Senhor deu o maná, que era o sustento diário. O Senhor deu a água que era necessária. E até a carne que eles queriam, o Senhor proviu. O Senhor colocou em suas mãos. E muitos deles morreram com a carne na boca, por murmurarem, reclamarem de Deus. Então, nossos filhos precisam conhecer a maneira de Deus trabalhar. Nossos filhos precisam entender como Deus trabalha, e nós, como família, como igreja, nós possamos ser gratos de ver a maneira de Deus nos sustentar, a maneira de Deus conduzir-nos nessa caminhada. E que nesse período tão difícil que a nação está vivendo, e que as nações viverão ainda, nós possamos olhar para o Senhor e recordando que o Senhor tem estado conosco, e recordando que o Senhor é todo poderoso, que Ele pode nos sustentar e fazer como Ele fez no passado. Fazer a manutenção da sua igreja, dos filhos, e levando os nossos filhos a serem gratos a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós possamos levar aqueles que estão ao nosso redor a perceber que as lembranças daquilo que Deus tem feito conosco podem levar outros a conhecer melhor o seu poder e as ações dele no meio da sua igreja. Vamos orar a Deus? Curva-se diante do Senhor. Nós queremos colocar nossa vida agora e perguntar: somos gratos? Temos ensinado essa nova geração a confiar no Senhor? Temos, enfim, ensinado nossos filhos a dizer obrigado? Que possamos fazer isso durante esses dias. Estamos aí trancafiados em casa. E às vezes perdendo a oportunidade de ensinar, de treinar, de contar as histórias daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e na vida do seu povo, e na vida da igreja. Oremos. Pai amado, nessa noite, quando reunimos mais uma vez, e olhamos as Escrituras, pedimos graça do Senhor, pedimos compreensão do Senhor, pedimos que o seu Espírito venha nos unir como igreja, como família, como pessoas que conhecem o Senhor e a sua palavra. Permita, ó Deus, que os ensinamentos do salmista nos leve a ensinar não só os nossos filhos, mas as gerações posteriores, netos, a confiar no Senhor, a enxergar que o Senhor é aquele que supre, o Senhor é um Deus que providencia o que é necessário para o seu povo. Seja ele qual for o tempo, que nós possamos então pegar a palavra do Senhor diariamente, buscar o Senhor em oração, que possamos viver como família, como marido e mulher, como filhos, como netos que estarão confiando no Senhor e testemunhando essa geração que não conhece o Senhor, para que eles aprendam a confiar no Senhor e não seja uma geração rebelde,
uma geração murmurante, uma geração que não conhece o Senhor, mas seja uma geração grata, seja uma geração disposta a confiar no Senhor e a depender da providência do Senhor diariamente. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus.